Muito bem, são 13h08. O presidente Jair Bolsonaro criticou ontem a decisão da segunda turma do STF, o Supremo Tribunal Federal, que manteve a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini, do União Brasil do Paraná. Uma decisão liminar anterior, proferida pelo ministro Cássio Nunes Marques, anulava a cassação e devolvia o mandato do político paranaense. No julgamento desta tarde de terça, Nunes Marques manteve sua decisão e foi acompanhado pelo ministro André Mendonça. Os votos para revogar a decisão monocrática de Nunes Marques foram dados por Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, terminando em 3-2 pela manutenção da condenação. A decisão mantém a inelegibilidade de Francischini por 8 anos. A indignação do presidente da República foi manifestada através de um duro discurso aonde estava, num evento feito especialmente para a família no Palácio do Planalto. Entre outras coisas, ele disse que não existe tipificação penal para fake news e que a decisão do TSE, que determinou a cassação do mandato, teria o objetivo de criar jurisprudência como forma de perseguição. Confira aí um trecho que a gente separou do discurso duro do presidente ontem, se referindo a ministros do STF e também dirigido àquele que é atualmente presidente do TSE e ao futuro presidente do órgão, a quem caberá dirigir todo o processo eleitoral no mês de outubro. Eu vou falar do tema, mas eu queria perguntar para vocês, o que é indignação? Quando é que você fica indignado? Quando você vê um brutal ato de injustiça. E não interessa contra quem seja esse ato de injustiça, nós temos que nos indignar. Nós temos que demonstrar o nosso sentimento. Nós temos que tentar mostrar que o outro lado está errado. Bem, tem um jurista aqui na frente, nosso ministro Humberto. Nós somos autoridade para agir em flagrante delito. Não é isso mesmo? Nós podemos deter uma pessoa que tenha cometido um delito grave, de forma flagrante. Eu pergunto, eu poderia aqui agora deter alguém por ter espancado um marciano? Poderia? Acredito que não. Não existe nada aqui na lei que fale, se você espancar marciano, maltratar ou matar, você venha detê-lo. Eu pergunto a vocês, pode alguém ser punido por fake news? Olha, ele está espalhando fake news. E se esse fake news não for fake news, for uma verdade? Pior ainda. Enquanto aqui a gente está num evento voltado para fraternidade, amizade, amor, compaixão. Aqui do outro lado da Praça dos Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3-2, mantém a cassação de um deputado acusado em 2018 de espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo, que estava havendo fraude nas eleições de 2018. Ia se apertar o número, quando se apertava o número 1, já aparecia o 13 na tela e concluía a votação. Foram dezenas de vídeos, dezenas de pessoas ligaram para mim ao longo de toda a noite, daquela primeira votação, do primeiro turno de 2018. Isso é uma verdade. E esse deputado foi cassado. Primeiro ele foi absolvido por 7-0 no TRE do Paraná. Depois, por 6-1, foi condenado no Tribunal Superior Eleitoral, cujo objetivo era criar jurisprudência para perseguir os outros, que porventura não gostassem do seu comportamento. Deputados que estão aqui, que porventura estejam nos ouvindo, vai chegar a sua hora, se você não se indignar.
Não existe tipificação penal para fake news. Se for para punir com fake news a derrubada de páginas, fecha a imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news, em especial Globo, Folha. Outro caso hipotético. Vamos supor um caso hipotético, que o João assassinou a esposa Maria. E ele foi condenado. Algum tempo depois, descobriu-se que o João não era casado com a Maria. Eles viviam em união estável. Solte-se o João, volte o processo das origens. Assim foi a absolvição do Lula. Patrocinado por quem? Edson Fachin. Ele que botou o Lula em liberdade. E baseado no quê? No CEP, Código de Endereçamento Postal. Ele não podia ser julgado em Curitiba. Tinha que ser julgado em São Paulo ou Brasília. E anulou-se na época, que já se prescrevia, todas as acusações contra ele. Que Brasil é esse? Que justiça é essa? Me desculpe os demais magistrados aqui presentes. Onde está o nosso TSE quando convida as Forças Armadas, via portaria, assinado pelo ministro Barroso, a participar de uma comissão de transparência eleitoral? As Forças Armadas descobrem centenas de vulnerabilidades, apresentam 9 sugestões. Não gostaram. Eleição é coisa para forças desarmadas. Convidaram-os para quê? Ora bolas. Para fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Eu tenho a obrigação de agir. Tenho jogado dentro das 4 linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato fora da Constituição. Será que 3 do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros, sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Supremo Eleitoral, dando as cartas como dono da verdade. O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha e do ministro França, do Itamaraty. Ele convida em torno de 70 embaixadores e eles vão lá para dentro do TSE e ele, de forma indireta, ataca a presidência da República como homem que não respeita a Constituição, que não respeita o processo eleitoral, que pensa em dar um golpe e conclui de forma indireta. Acabou as eleições, imediatamente seu chefe de Estado deve reconhecer o ganhador das eleições, para que não haja qualquer questionamento junto à justiça. O que é isso, senão um arbítrio, um estupro à democracia brasileira? Para mim é muito mais fácil eu estar do outro lado. Muito mais fácil, Tony Paula, Carla Zambelli. Muito mais fácil. Tem a família toda perseguida, até a esposa processada. Canalhas! Processar a minha esposa, vem pra cima de mim, se estão... Acabou? Tá aí. Então, parte do discurso do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia Brasil pela família ontem no Palácio do Planalto. Logo após sair a decisão da condenação do deputado estadual paranaense Francischini a perder o mandato e consequente inelegibilidade pelo período de 8 anos. Um deputado eleito com 500 mil votos dos paranaenses. Foi cassado por um crime que não está previsto na lei brasileira. Aliás, não é previsto na lei de país nenhum do mundo. Fake news, notícia falsa. O que ele fez? Faltando 10 minutos para encerrar,
a votação no ano de 2018, ele publicou um vídeo dizendo que as urnas estavam fraudadas, denunciando que muita gente apertava o 1 e aparecia o focinho lá do Fernando Haddad, que era o poste do Lula, candidato do PT em 2018. Eu particularmente vi, no dia da eleição, no primeiro turno, diversos vídeos de pessoas denunciando a mesma coisa, inclusive com imagem das urnas supostamente fraudadas. Eu vi. Foram centenas de vídeos denunciando isso. E o Fernando Francischini, deputado mais votado do Paraná, 500 mil votos, foi cassado por 6 iluminados lá no TSE por conta desse tipo de crime que não tem tipificação, ou seja, não é previsto em lei. É uma indignação que se justifica, sem dúvida nenhuma, porque está aberta a temporada de caça àqueles que supostamente divulgam fake news. E essas fake news serão praticadas por aqueles que simplesmente se prontificarem a questionar o processo eleitoral, as urnas, que viraram uma espécie de fetiche aqui no Brasil, ninguém pode falar delas, ou que duvidar da legitimidade do processo eleitoral. O que o presidente disse aí é correto, e qualquer pessoa que tem um mínimo conhecimento no direito também sabe que com essa decisão do TSE, pela cassação do Francischini, e é por isso que eles se apressaram para derrubar essa liminar concedida pelo outro ministro, o Cássio Nunes Marques, vira uma norma, uma resolução que tem força de lei, ou então uma jurisprudência, que é através dessa jurisprudência criada com a cassação do Francischini que os ministros do TSE terão a possibilidade de perseguir e de caçar outros, exatamente aqueles que ousarem criticar o processo eleitoral. Por isso que o seu Alexandre de Moraes já veio a público em diversas ocasiões para dizer que ninguém vai morrer de tédio esse ano. E ameaçou mesmo, insultou a população e a todos os pretensos e eventuais futuros candidatos, que quem propagar fake news, leia-se, falar mal de ministro do TSE ou criticar o sistema eleitoral será caçado e até preso. Esse é o Brasil em que nós estamos vivendo. Eu sei que tem muita gente aí duvidando do que o presidente acaba de falar. Muitos acham que passa apenas de verborragia, não vai sair da retórica, mas eu creio que tudo tem um limite. Não é nem uma questão de romper a corda, de extrapolar o limite do tolerável, do aceitável, porque isso já foi há muito tempo, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo para que as Forças Armadas realmente intervenham nesse processo todo que está acontecendo aí. Disso eu não tenho a menor dúvida. É um filme, é uma história que certamente irá se repetir. Ontem alguém me ligava e me perguntava qual é a chance desses ministros serem presos por conta das suas decisões flagrantemente ilegais para qualquer leigo no assunto do direito em matéria de lei e de Constituição. Eu disse, são totais. Desde que isso aqui não vire uma ditadura, porque se continuar a ser uma democracia, eles vão ter que pagar mais dia menos dia pelos crimes que estão praticando. E o então deputado e presidente da Constituinte, em 1988, no ato da promulgação da atual Carta Magna, disse que descumpridor da Constituição é traidor da pátria. É considerado traidor da pátria. Palavras do saudoso Ulisses Guimarães. O fato é que o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em frente às tropas militares e deu mais um recado.
Eu separei aqui duas frases dele. Abro aspas. Forças Armadas respeitadas e garantidoras da nossa democracia e da nossa liberdade. Ainda em aspas. A nós caberá a decisão mais cedo ou mais tarde, porque temos um futuro pela frente, mas não o nosso, o dos nossos filhos e dos nossos netos. Fecho aspas.